Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sou Enfermagem. Eu sou José Vieira e hoje vamos falar de um tema extremamente importante e que pode acontecer a qualquer momento: convulsões. Aquelas situações que só de ouvir o nome já fazem muita gente ficar preocupada, né? Mas calma, estamos aqui para descomplicar. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, tenho o prazer de receber a enfermeira Alice, nossa querida professora aqui no Sou Enfermagem, uma profissional com muitos anos de experiência na área da enfermagem. Alice, seja muito bem-vinda. Oi, José. Oi, pessoal que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar sobre um tema tão relevante. As convulsões realmente são situações que assustam, mas com a informação certa, todo mundo pode aprender a lidar com elas da melhor forma. Exatamente, Alice. E para começar, vamos direto ao ponto. O que é uma convulsão? Porque muitas pessoas já ouviram falar, mas não sabem exatamente o que acontece com o corpo durante uma convulsão. Ótima pergunta, José. Bom, uma convulsão é uma atividade elétrica anormal e súbita no cérebro que causa movimentos incontroláveis do corpo. Imagine como se fosse um curta-circuito no cérebro, onde os sinais elétricos ficam desordenados, causando os sintomas que vemos. Existem vários tipos de convulsões, como as tônico-clônicas, que são as mais conhecidas, mas também há convulsões de ausência, que podem ser mais sutis, e as convulsões focais, que afetam apenas uma parte do corpo. Nossa, então tem vários tipos de convulsões, né, Alice? E essas convulsões podem acontecer com qualquer pessoa? Sim, José, qualquer pessoa pode ter uma convulsão, mesmo sem um diagnóstico prévio de epilepsia. Elas podem ser causadas por febres altas, traumas na cabeça, falta de oxigênio, infecções, uso de drogas, ou até mesmo por desequilíbrios metabólicos, como níveis baixos de glicose no sangue. Ou seja, não é algo exclusivo de quem tem epilepsia. Interessante, Alice. E muitas vezes as pessoas pensam que toda convulsão é algo extremamente grave. É verdade? Nem sempre, José. Algumas convulsões são de fato graves e requerem atenção médica imediata. Mas há situações em que a convulsão é breve e a pessoa se recupera rapidamente. No entanto, é sempre importante estar atento, porque mesmo uma convulsão curta pode ser um sinal de algo mais sério. Então, a regra de ouro é sempre observar o que está acontecendo e, se necessário, chamar ajuda. Entendido, Alice. Parece que com o conhecimento certo a gente pode lidar melhor com essas situações. E hoje vamos entender direitinho como reconhecer uma convulsão, o que fazer e, claro, o que não fazer, certo? Exatamente, José. Hoje vamos cobrir tudo isso e mais um pouco, para que todos que estão nos ouvindo possam se sentir preparados para agir corretamente caso presenciem uma convulsão. Maravilha, Alice! Pessoal, fiquem com a gente, porque o que vem por aí é muito importante. Vamos desmistificar as convulsões e aprender como podemos ajudar da melhor forma. Muito bem, pessoal. Depois de entender o que é uma convulsão, vamos agora aprender a reconhecer quando uma está acontecendo. Alice, quais são os sinais que devemos observar para identificar que alguém está tendo uma convulsão? Então, José, é muito importante saber reconhecer os sinais de uma convulsão, porque nem todas são tão óbvias quanto pensamos. Existem alguns sinais clássicos que a maioria das pessoas associa a uma convulsão, como movimentos bruscos e involuntários dos braços e pernas, mas existem outros sintomas que nem sempre são tão fáceis de identificar. Ah, sim! Então vamos começar pelo tipo mais comum, né, o que muita gente conhece, que é a convulsão tônico-clônica, certo? Exatamente, José. A convulsão tônico-clônica, ou grande mal, é a mais dramática e fácil de reconhecer. Durante esse tipo de convulsão, a pessoa pode perder a consciência de forma súbita e cair no chão. Os músculos do corpo ficam rígidos, essa é a fase tônica. Logo em seguida, começam os movimentos rítmicos e repetitivos, geralmente dos braços e pernas, que chamamos de fase clônica. A respiração pode ficar irregular e é comum ver salivação excessiva, às vezes com a formação de espuma. Além disso, a pessoa pode morder a língua ou perder o controle da bexiga e dos intestinos. Nossa, Alice, imagino que seja uma cena bem assustadora, especialmente para quem nunca viu algo assim antes.
E, depois de ver isso, como saber que é realmente uma convulsão? Sim, José, pode ser bem assustador, mas o importante é manter a calma. Outros sinais que indicam uma convulsão são o olhar fixo, pupilas dilatadas, e a pessoa pode fazer barulhos involuntários, como gemidos ou roncos, devido à contração dos músculos respiratórios. É importante observar que essa fase normalmente dura entre 1 a 3 minutos. Se durar mais do que 5 minutos, é considerado uma emergência médica e o SAMU deve ser acionado imediatamente. E como reconhecer os outros tipos de convulsão, como as de ausência ou as focais? Ótima pergunta, José. As convulsões de ausência, também chamadas de pequeno mal, são mais sutis. Nelas, a pessoa parece que desliga por alguns segundos, fica com o olhar fixo e não responde a estímulos. Às vezes, há pequenos movimentos involuntários, como piscar repetidamente ou estalar os lábios. Elas são mais comuns em crianças e podem ser confundidas com falta de atenção. Então, essas convulsões de ausência podem passar despercebidas, né, Alice? Exatamente, José. E por isso é importante estar atento a comportamentos repetitivos ou a desligamentos frequentes. Já as convulsões focais, também conhecidas como convulsões parciais, afetam apenas uma parte do cérebro, então os sintomas dependem da área afetada. A pessoa pode apresentar movimentos anormais em apenas um lado do corpo, como uma mão ou uma perna, ou pode ter sensações estranhas como um formigamento, cheiros ou sabores incomuns, ou até comportamentos automáticos, como mastigar ou esfregar as mãos. Puxa, Alice, é mesmo uma variedade enorme de sinais que precisamos conhecer para identificar corretamente, né? Sim, José, e por isso é fundamental que as pessoas saibam reconhecer esses diferentes tipos de convulsão. Estar atento a todos esses sinais pode fazer toda a diferença na hora de prestar o socorro adequado e rápido. Perfeito, Alice. Então, pessoal, já deu para perceber que é muito importante observar bem e identificar os sinais de uma convulsão. Na próxima parte, vamos falar sobre o que fazer e, claro, o que não fazer quando alguém estiver tendo uma convulsão. Fiquem com a gente! Bem, pessoal, depois de entender como reconhecer os diferentes tipos de convulsão, vamos ao próximo passo que é igualmente importante. O que fazer quando alguém está tendo uma convulsão? Este é o nosso assunto de hoje. O que fazer quando alguém está tendo uma convulsão? Alice, conta pra gente quais são as ações corretas para ajudar quem está passando por isso. Claro, José. A primeira coisa que todos devem lembrar é manter a calma. Sei que pode parecer difícil, especialmente se é a primeira vez que você vê alguém tendo uma convulsão, mas é fundamental para poder agir da maneira certa. O segundo passo é garantir a segurança da pessoa. Você precisa observar se há algo ao redor dela que possa machucá-la durante a convulsão, como móveis, objetos cortantes ou algo que possa cair. Afaste todos esses itens do alcance da vítima. Então, o primeiro ponto é garantir que o ambiente esteja seguro, certo? Isso mesmo, José. E em seguida, se a pessoa estiver no chão, é importante proteger a cabeça dela. Você pode usar um travesseiro, uma almofada ou até mesmo uma jaqueta dobrada para evitar que ela bata a cabeça contra o chão durante os movimentos involuntários. Também é importante virar a pessoa de lado, se possível, para ajudar a manter as vias respiratórias desobstruídas, principalmente se ela começar a salivar ou vomitar. Interessante! E Alice, muitas pessoas têm dúvidas sobre o que fazer com a boca da vítima durante a convulsão. Devo tentar abrir a boca dela ou colocar algo entre os dentes? Não, José, nunca se deve tentar abrir a boca de uma pessoa durante uma convulsão. Existe um mito perigoso de que a pessoa pode engolir a língua, mas isso não é verdade. Tentar abrir a boca dela ou colocar algo entre os dentes pode causar ferimentos graves, tanto na vítima quanto em quem está ajudando. Os músculos da mandíbula ficam muito tensos durante uma convulsão e você pode acabar machucando os dedos ou até quebrando os dentes da pessoa. Isso é importante, Alice. Então é melhor deixar a boca da pessoa em paz e se concentrar em protegê-la de outros perigos, certo? Exatamente, José. E outra coisa importante é ficar ao lado da vítima até a convulsão terminar. A maioria das convulsões dura de 1 a 3 minutos. E embora pareça uma eternidade, é essencial esperar e observar. Assim que a convulsão parar,
Verifique se a pessoa está respirando normalmente e mantenha-a deitada de lado, até que recobre a consciência. E em que momento devemos chamar o SAMU, Alice? Boa pergunta, José. Deve-se chamar o SAMU ligando para o 192, em algumas situações específicas. Se a convulsão durar mais de 5 minutos, se a pessoa tiver várias convulsões seguidas sem recobrar a consciência, se for a primeira vez que a pessoa tem uma convulsão, se a vítima se machucar durante a crise ou se ela estiver grávida, diabética ou doente crônica. Também é essencial chamar ajuda se a convulsão ocorrer na água. Então, o ideal é sempre observar e, se perceber qualquer um desses sinais de alerta, ligar imediatamente para o SAMU. Isso mesmo, José. E enquanto espera o SAMU chegar, é importante continuar monitorando a pessoa, verificando a respiração e garantindo que ela esteja em uma posição segura. Lembre-se de não deixar a vítima sozinha até que ela esteja completamente consciente e orientada. Muito bom, Alice. Acho que agora ficou claro o que devemos fazer e, claro, o que não devemos fazer durante uma convulsão. No próximo segmento, vamos falar sobre o que evitar e as práticas que podem ser perigosas. Então, fiquem ligados. Bom, pessoal, já entendemos o que fazer quando alguém está tendo uma convulsão, mas é igualmente importante saber o que não fazer nessas situações. Alice, eu sei que há muitos mitos e informações erradas circulando por aí. Você pode esclarecer para a gente o que deve ser evitado a todo custo durante uma convulsão? Claro, José. Esse é um ponto essencial. Quando alguém está tendo uma convulsão, muitas pessoas querem ajudar, mas acabam fazendo coisas que podem piorar a situação sem perceber. O primeiro erro, como mencionamos antes, é tentar abrir a boca da pessoa ou colocar qualquer objeto entre os dentes. E isso pode causar fraturas nos dentes, lesões na boca e até mesmo machucar a pessoa que está tentando ajudar. Certo, Alice. Então, nada de tentar abrir a boca, mesmo que pareça que a pessoa está se sufocando, né? Exatamente, José. Outro erro comum é tentar segurar a vítima ou restringir seus movimentos. Durante uma convulsão, os músculos da pessoa ficam muito rígidos e ela pode se mover de forma involuntária e violenta. Tentar segurá-la pode não só machucar quem está ajudando, como também causar lesões na própria vítima, como fraturas ou deslocamentos articulares. Nossa, realmente parece perigoso. Então, o melhor é garantir que a pessoa não se machuque, mas sem tentar contê-la. Isso mesmo, José. Outro ponto importante é nunca jogar água ou qualquer líquido na vítima, achando que vai ajudar a acordá-la. Isso pode causar aspiração de água para os pulmões e levar a complicações graves, como uma pneumonia por aspiração. Então, nada de jogar água, de tentar acordar a pessoa de maneira brusca. Exato, José. E por falar em acordar a pessoa, também é importante não sacudi-la. Sacudir a vítima pode causar lesões no pescoço, especialmente se a pessoa tiver batido a cabeça ao cair durante a convulsão. Apenas mantenha a pessoa protegida e espere que a crise termine. Entendido. E Alice, o que mais devemos evitar? Outra coisa, José, é nunca dar alimentos, líquidos ou medicamentos para a pessoa enquanto ela ainda está inconsciente ou confusa após a convulsão. Isso pode causar asfixia, já que a pessoa pode não estar consciente o suficiente para engolir corretamente. Então, Alice, é realmente importante esperar até que a pessoa esteja completamente consciente e orientada antes de oferecer qualquer coisa, certo? Isso mesmo, José. E também é importante nunca deixar a vítima sozinha logo após a convulsão. Muitas vezes a pessoa pode ficar desorientada, cansada ou ainda estar em risco de outra convulsão. Então sempre fique por perto até que a ajuda médica chegue ou a pessoa esteja completamente recuperada. Nossa, Alice, essas orientações são fundamentais. Parece que muitas das coisas que costumamos ver em filmes ou ouvir por aí são realmente perigosas e podem acabar prejudicando em vez de ajudar. É verdade, José. Por isso é tão importante desmistificar esses comportamentos e compartilhar informações corretas. Saber o que fazer e o que não fazer faz toda a diferença quando alguém está tendo uma convulsão
Com certeza, Alice. Então, pessoal, agora que vocês sabem o que deve ser evitado durante uma convulsão, fiquem atentos para agir da maneira certa. Na próxima parte, vamos discutir situações específicas e como lidar com convulsões em diferentes contextos, como em crianças, idosos ou gestantes. Pessoal, eu sou José Vieira, narrador aqui no Sou Enfermagem. Continuem com a gente. Muito bem, pessoal. Depois de entender o que devemos fazer e o que devemos evitar durante uma convulsão, vamos falar agora sobre algumas situações específicas que merecem uma atenção especial. Alice, como lidar com convulsões em contextos diferentes, como em crianças, idosos, gestantes ou em pessoas com condições médicas conhecidas? Ótima pergunta, José. Convulsões podem ocorrer em qualquer pessoa, mas há grupos específicos que exigem cuidados adicionais. Vamos começar falando sobre as crianças. As convulsões em crianças podem ser assustadoras, principalmente para os pais. Muitas vezes são causadas por febres altas, as chamadas convulsões febris. A primeira coisa a fazer é manter a calma, deitar a criança em um local seguro e garantir que ela esteja de lado para evitar aspiração. Não se deve tentar abaixar a febre durante a convulsão com métodos caseiros, como compressas frias ou banhos. Apenas espere a crise passar e, assim que possível, leve a criança ao pronto-socorro ou ligue para o SAMU. Entendi, Alice. E no caso de idosos, existem diferenças nos cuidados? Sim, José. Nos idosos, é importante considerar que eles podem ter condições pré-existentes, como hipertensão, diabetes ou problemas cardíacos que podem complicar o quadro. É fundamental garantir que o idoso esteja em um ambiente seguro durante a convulsão e monitorar sinais vitais, como respiração e pulso, assim que a crise terminar. E lembre-se, nunca levante um idoso bruscamente após a convulsão, pois eles podem estar desorientados ou fracos e correm risco de cair novamente. Perfeito, Alice. E no caso de gestantes, a situação parece ser ainda mais delicada, certo? Isso mesmo, José. Convulsões em gestantes requerem uma atenção especial. Podem ser causadas por uma condição chamada eclâmpsia, que é uma emergência obstétrica. Se uma gestante tiver uma convulsão, é vital chamar o SAMU imediatamente, pois tanto a mãe quanto o bebê podem estar em risco. Enquanto espera a ajuda, deite a gestante de lado, na posição de recuperação, para manter as vias aéreas abertas e prevenir a aspiração. Nossa, realmente é uma situação muito delicada. E Alice, como agir quando sabemos que a pessoa tem uma condição médica conhecida, como epilepsia? Bom ponto, José. Se você sabe que a pessoa tem epilepsia, é importante verificar se ela está usando alguma pulseira de identificação médica ou se há alguma informação sobre o tipo de convulsão que ela costuma ter. Se a convulsão durar mais do que o normal para aquela pessoa ou se ela tiver várias convulsões seguidas, é crucial chamar o SAMU. Mesmo que a pessoa se recupere rapidamente, é sempre bom perguntar se ela tem um medicamento específico para tomar após a crise e verificar se há necessidade de procurar atendimento médico. E Alice, o que deve ser feito depois que a convulsão termina e a pessoa está começando a se recuperar? Excelente pergunta, José. Após a convulsão, a pessoa pode ficar desorientada, confusa e muito cansada. Esse período é conhecido como fase pós-ictal. O importante é deixar a pessoa descansar em um local seguro, de preferência deitada de lado, e oferecer suporte emocional. Não force a pessoa a se levantar ou caminhar imediatamente. Se ela estiver lúcida, pergunte se sente bem e se precisa de algo, como água ou ajuda médica. E claro, nunca dê comida ou bebida até que a pessoa esteja totalmente desperta e consciente. Muito bom, Alice. Acho que agora nossos ouvintes estão bem mais preparados para lidar com convulsões em diferentes contextos. E pessoal, lembrem-se, cada situação é única e a informação correta pode fazer toda a diferença. Na próxima parte, vamos recapitular tudo o que aprendemos hoje e deixar algumas dicas finais para vocês. Para você que chegou agora, fique atento, estamos falando sobre convulsão e estamos chegando no final da nossa série. Eu sou José Vieira, narrador aqui no Sou Enfermagem. Vamos para o próximo vídeo. Bem, pessoal, agora vamos entrar em uma parte que eu tenho certeza vai interessar muito a todos.
os mitos e as crenças populares sobre convulsões. Existem muitos mitos por aí que acabam sendo passados de geração em geração. E hoje, a nossa missão é desmistificar alguns deles. Alice, por onde começamos? Oi, José. Vamos lá. Eu acho que o melhor é começarmos com o mito mais comum de todos. A pessoa pode engolir a própria língua durante uma convulsão. Muita gente ainda acredita nisso, mas a verdade é que isso não pode acontecer. É fisicamente impossível que a língua seja engolida. Durante uma convulsão, os músculos ficam muito tensos, inclusive os da boca e da língua. Então a língua pode bloquear parcialmente as vias aéreas se a pessoa estiver deitada de costas. Por isso, colocamos a pessoa de lado, mas nunca devemos tentar forçar a abertura da boca ou colocar algo nela. Nossa, Alice, então tentar abrir a boca da pessoa ou colocar algo entre os dentes, além de inútil, pode ser bem perigoso, né? Exatamente, José. Além de não ajudar, você pode machucar a pessoa e até quebrar seus próprios dedos. Outro mito muito comum é acreditar que jogar água no rosto da pessoa ou borrifar álcool ajuda a acordar a pessoa durante a convulsão. Isso não só não ajuda, como também pode ser prejudicial. Jogar água pode causar aspiração e levar a complicações pulmonares. O melhor é sempre garantir que a pessoa esteja em um local seguro, em uma posição de recuperação e esperar a crise passar. Então nada de jogar água ou borrifar álcool. Entendi. E, Alice, tem aquele mito de que as convulsões são contagiosas ou que só acontecem com pessoas que têm epilepsia. O que você pode nos dizer sobre isso? Ótima pergunta, José. Convulsões não são contagiosas de jeito nenhum. Elas não passam de uma pessoa para outra, como uma gripe, por exemplo. E convulsões podem acontecer com qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha tido epilepsia. Elas podem ser desencadeadas por várias causas, como febre alta, traumas na cabeça, infecções, intoxicações, entre outros fatores. Por isso é importante não ter preconceitos e sempre agir com empatia e prontidão ao ver alguém em uma situação dessas. Faz todo sentido, Alice. E o que você diria para aqueles que acreditam que depois de uma convulsão a pessoa está completamente curada ou livre de qualquer perigo? Esse é outro equívoco comum, José. Muitas pessoas pensam que quando a convulsão termina, tudo volta ao normal imediatamente. Mas, na verdade, após uma convulsão, especialmente uma convulsão tônico-clônica, a pessoa pode ficar bastante confusa, desorientada e muito cansada. Esse estado pós-convulsivo pode durar alguns minutos ou até horas. Por isso, é essencial monitorar a vítima, garantir que ela se recupere bem e, se necessário, procurar atendimento médico para entender o que provocou a convulsão. Excelente ponto, Alice. E para finalizar, existe algum mito que você acha que é crucial desmistificar para nossos ouvintes? Sim, José. Um mito muito prejudicial é o de que uma pessoa que tem convulsões não pode levar uma vida normal. Isso não é verdade. Com o tratamento adequado, muitas pessoas com epilepsia ou propensão a convulsões levam vidas completamente normais, com atividades, trabalho, relacionamentos e tudo mais. É fundamental entender que as convulsões são um sintoma, não uma sentença de incapacidade. Muito bom, Alice! Desmistificar esses mitos é importante para que todos possamos agir de maneira correta e sem preconceitos. Então, pessoal, se alguém falar para vocês sobre engolir a língua ou jogar água para acordar, já sabem o que responder. Isso mesmo, José. Informação é poder. E quanto mais pessoas souberem a verdade, mais preparados estaremos para ajudar quem precisa. É isso aí, Alice. Muito obrigado por essas informações tão esclarecedoras. No próximo segmento, vamos falar sobre como prevenir algumas das causas mais comuns de convulsões e dar dicas práticas para o dia a dia. Fiquem ligados! Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso episódio do Sou Enfermagem. Já conversamos bastante sobre o que são as convulsões, como reconhecê-las e o que fazer durante e após uma crise. Agora, vamos falar sobre um tema muito importante: como podemos prevenir algumas das causas mais comuns de convulsões e o que podemos fazer no dia a dia para reduzir os riscos. Alice, você pode nos ajudar com essas dicas práticas? Claro, José. Quando falamos em prevenção de convulsões, a primeira coisa a lembrar é que nem sempre é possível prevenir todas as crises
especialmente se a pessoa tem uma condição crônica como a epilepsia. Mas há várias medidas que podem ser tomadas para reduzir os fatores de risco e diminuir a chance de que uma crise ocorra. Vamos começar falando sobre as convulsões febris que são comuns em crianças. Boa ideia! E o que os pais podem fazer para prevenir convulsões febris em seus filhos? Então, as convulsões febris geralmente acontecem quando a criança tem uma febre alta, geralmente acima de 38 Bebelkindli. Para ajudar a prevenir essas crises, é importante monitorar a temperatura da criança quando ela está doente e usar antitérmicos, como paracetamol ou ibuprofeno, para controlar a febre conforme a orientação do pediatra. Além disso, oferecer líquidos regularmente e manter a criança em um ambiente fresco pode ajudar a evitar picos de temperatura. Entendi! E para os adultos, especialmente aqueles que já têm um histórico de convulsões, o que pode ser feito para reduzir o risco de novas crises? Bom, uma das medidas mais importantes é seguir o tratamento medicamentoso corretamente. Muitas convulsões em adultos ocorrem porque a pessoa não toma seus medicamentos de maneira adequada ou por esquecer de tomá-los. É fundamental que quem tem um diagnóstico de epilepsia ou outro distúrbio que cause convulsões siga as orientações médicas, tome os medicamentos nos horários certos e faça acompanhamento regular com o neurologista. Então, manter a rotina de tratamento é essencial, né, Alice? Exatamente. Além disso, evitar fatores desencadeantes também é crucial. Alguns fatores comuns que podem desencadear uma crise incluem falta de sono, estresse, consumo excessivo de álcool, uso de drogas recreativas e até mesmo certos tipos de luzes piscando, como as de jogos eletrônicos ou boates. Portanto, é importante dormir bem, evitar situações estressantes sempre que possível, manter uma alimentação equilibrada e evitar o consumo de substâncias que possam desencadear crises. Muito bom! E tem alguma dica específica para as mulheres, especialmente aquelas que estão grávidas ou que planejam engravidar? Sim, as mulheres com epilepsia que desejam engravidar devem conversar com seu médico antes de iniciar a gravidez. Alguns medicamentos anticonvulsivantes podem precisar de ajuste durante a gravidez, tanto para proteger a mãe quanto o bebê. Além disso, a gravidez pode alterar o padrão das crises, então um bom planejamento e acompanhamento médico são essenciais. Para aquelas que já estão grávidas, é fundamental manter o controle das crises para evitar riscos tanto para a mãe quanto para o feto. Ótimas dicas, Alice! E para o dia a dia de todos nós, o que mais podemos fazer para ajudar a prevenir convulsões? Além de tudo o que já falamos, José, é importante manter um estilo de vida saudável, exercícios regulares, boa alimentação, hidratação adequada e evitar o consumo de estimulantes em excesso, como cafeína, podem ajudar. Também é fundamental conhecer o próprio corpo e identificar possíveis sinais de alerta, como dores de cabeça, alterações no sono ou sensação de desconforto visual, que podem anteceder uma convulsão em algumas pessoas. Muito bom! E essas são dicas que qualquer um pode seguir, né? Tanto para quem já teve uma convulsão, quanto para quem quer evitar fatores de risco. Exatamente. E sempre lembrando que se você tem alguma condição que possa desencadear convulsões, ou se já teve uma crise antes, é importante manter um bom diálogo com seu médico e nunca interromper o tratamento por conta própria. Perfeito! Acho que agora nossos ouvintes têm um bom conjunto de ferramentas para ajudar a prevenir algumas das causas mais comuns de convulsões no dia a dia. E no nosso próximo episódio, vamos encerrar nosso tema com um resumo de tudo o que aprendemos e algumas considerações finais. Então fiquem ligados. Isso mesmo, José. E até lá, pessoal, lembrem-se de cuidar bem de vocês e daqueles ao seu redor. Eu sou José Vieira, narrador aqui no Sou Enfermagem, e estamos encerrando o nosso assunto sobre convulsão no próximo tópico. Até daqui a pouco. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final do nosso episódio de hoje sobre convulsões e eu tenho que dizer que foi um bate-papo muito esclarecedor, né? Conversamos bastante sobre o que são as convulsões, como reconhecê-las, o que fazer, o que evitar e como lidar em situações específicas.
E claro, contamos com a expertise da nossa querida enfermeira Alice, que trouxe informações valiosas e práticas para todos nós. Ah, José, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu realmente acredito que quanto mais informação as pessoas tiverem, mais seguras e preparadas estarão para lidar com situações de emergência. E convulsões são eventos que podem acontecer a qualquer momento, então é fundamental saber como agir. Com certeza, Alice. E antes de encerrarmos, você poderia compartilhar algumas dicas finais para nossos ouvintes? Algo que resuma o que falamos hoje e que seja fácil de lembrar? Claro. Então, pessoal, aqui vão algumas dicas essenciais para lembrar em caso de convulsão. Primeiro, mantenham sempre a calma e garantam a segurança do ambiente ao redor da vítima. Segundo, protejam a cabeça da pessoa e deixem-na de lado para evitar aspiração. Nunca tentem abrir a boca da vítima ou colocar objetos entre os dentes, e nunca tentem segurá-la ou restringir seus movimentos. E, finalmente, observem o tempo da convulsão e chamem o SAMU no 192 se a crise durar mais de 5 minutos, se a pessoa tiver múltiplas convulsões, ou se for uma gestante, idoso, criança ou alguém com uma condição médica pré-existente. Essas dicas foram excelentes, informações simples, mas que podem realmente salvar vidas. E também gostaria de lembrar a todos que, se possível, busquem participar de cursos de primeiros socorros. Conhecimento nunca é demais e estar preparado para situações de emergência faz toda a diferença. Isso mesmo. E além disso, é importante lembrar que ninguém está sozinho. Se você não souber o que fazer ou sentir que precisa de ajuda, não hesite em ligar para o SAMU. Eles estão lá para orientar e ajudar da melhor forma possível. Com certeza. E com isso, nós chegamos ao fim deste episódio. Quero agradecer muito à enfermeira Alice por compartilhar tanto conhecimento conosco e, claro, a vocês, nossos ouvintes, por estarem sempre conosco, aprendendo e se preparando para ajudar quem precisa. Eu que agradeço, José. Foi ótimo estar aqui e poder contribuir com esse conteúdo tão importante. Espero que todos tenham aproveitado. Eu também espero, Alice. Então, pessoal, não se esqueçam de seguir o Sou Enfermagem para mais episódios cheios de informações úteis e práticas sobre saúde e bem-estar. E lembrem-se, informação correta salva vidas. Até a próxima. Até a próxima, gente. Se cuidem.